Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast que nasceu, que foi criado para tentar levar até você, te empossar, te empoderar um pouquinho de conhecimento para que tu viva uma vida acima da média, para que tu viva uma vida com performance. E o que é uma vida com performance? O que é uma vida acima da média? Uma vida, prioritariamente, que tu viva longe das doenças. Porque a partir do momento que tu fica doente, a partir do momento que tu começa a ter uma deficiência na tua saúde, ter uma deficiência na tua disposição, a tua vida a régua acaba vindo para baixo. Tu acaba vivendo na média ou até abaixo da média. E para que tu tenha uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que é acima da média, a gente parte do pressuposto que tu tem que viver longe das doenças. Então, por isso que o podcast nasceu, para que tu entenda um pouquinho de treino, um pouquinho de alimentação, que tu entenda um pouquinho de sono. Esse é o tripé da base forte, né, da vida do ser humano. É o tripé que pode te levar para uma vida que vale a pena ser vivida, é o tripé que vai te dar saúde, vai te dar disposição, vai fazer com que tu realmente viva em alta performance. Só que hoje a gente tem um convidado aqui, vou falar assim, um convidado diferente, né? A gente tem entrevistado muitos nutricionistas, a gente tem entrevistado muitos treinadores, a gente tem entrevistado alguns psicólogos também. Só que hoje o assunto é até contraintuitivo, né? Por quê? Porque hoje a gente ouve muito falar em depressão, a gente ouve muito falar em TDAH, déficit de atenção, a gente ouve muito falar em doença metabólica, né? Diabetes, obesidade. Vocês que são nossos ouvintes já estão cansados de ouvir sobre isso. E a gente ouve falar muito em remédios, né? Para tratar tudo isso. E hoje a gente tem um convidado aqui, que é o Dr. Regis. E o Dr. Regis, ele vai falar exatamente o contrário, né? Não contra, mas o contrário, que é que há uma esperança, existe um caminho para seguir um pouquinho longe da medicação, uma alternativa através do estilo de vida saudável, através das mudanças do estilo de vida. Então a gente vai abrir os nossos ouvidos para ouvir todo o conhecimento que ele tem para nos trazer. Antes de começar, antes de apresentar o Dr. Regis aqui, eu gostaria de falar para ti, botar um fone de ouvido, bota teu tênis. Se tu tá sedentário há algum tempo, se tu tá sem praticar atividade física, pega aquela roupa de exercício que tá até batida no guarda-roupa, coloca, vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, vai te movimentar e aproveita esse momento do conhecimento aqui do Base Forte para conseguir mudar um pouquinho esse teu contexto também, porque às vezes uma caminhada é o início da tua mudança, às vezes uma corrida é o início da tua mudança. Enfim, então, aproveitando esse momento para voltar para cá e falar, Dr. Regis, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter aceitado, é uma honra para a gente, só para te saber, né, lá quando começou o Base Forte, há mais ou menos um ano atrás, tu foi um dos primeiros convidados que a gente entrou em contato, então tu já estava no nosso radar já. Agora o Base Forte está completando um ano, exatamente nesse mês, o Base Forte está completando um ano e a gente está tendo o privilégio de te entrevistar, né? Então, a gente está aí para realizar sonho também, né? A gente sonhava em ter a tua participação no nosso podcast, e aí a gente está conseguindo hoje, com um ano, te ter aqui com a gente e poder passar todo esse conhecimento para a audiência e transforma vidas. Transformou a minha, né? O Sandro também foi impactado pelo teu conteúdo, e aí hoje a gente está aqui conseguindo te ter aqui no Base Forte. Então, para a gente é uma honra te ter aqui. E além disso, Dr. Regis, a gente gostaria de saber, né? A gente quer que tu se apresente, né? A gente quer que tu fale, né? Que tu se conecte com a audiência. Mas como que tu foi chegar nesse negócio de psiquiatria metabólica? Como que tu foi chegar nesse negócio? Porque eu mesmo no meu dia a dia, o Sandro também, né, nos hospitais, a gente acaba ouvindo muito falar em medicamentos, né? Eu tô depressivo, toma esse remédio aqui que vai te ajudar. Lá em Porto Alegre, né? A gente veio lá de Porto Alegre, eu tenho déficit de atenção, então todo mundo tem déficit de atenção, é impressionante, a pessoa não foi bem numa prova, ou tá indo mal na faculdade, ou já toma um remédio para estar com TDAH, ou a pessoa tá triste, às vezes não teve uma semana legal, que é normal, a vida é isso, né, esse é o que dá tempero pra vida, né, tu tá alegre no momento, outro dia tu passa por uma dificuldade, outro dia tu tropeça, cai, daí tu levanta, tô mal, então eu vou tomar o meu remedinho para ver se eu melhoro o meu humor. E tu traz uma nova visão sobre essa área. Pra gente é pioneiro, assim. Como que tu foi parar nesse lugar, Dr. Regis? Então, seja bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite, cara. Para mim é ótimo estar aqui conversando com vocês. E realmente, assim, foi uma caminhada interessante, porque quando eu conto essa história, ela é uma história meio cheia de acasos, assim, não foi uma coisa que eu fui atrás buscar, até porque eu nem sabia que existia, né, no começo. E teve alguns passos, assim, o primeiro passo foi em 2014 conhecer a dieta low carb, que era algo que
faculdade, nem na residência em psiquiatria, e depois nem nos anos de trabalho, estudo, enfim, nunca tinha ouvido falar disso, né? Era uma coisa completamente desconhecida para mim. E foi por um caminho também meio inusitado, assim, foi através da minha esposa, a gente, né, ela tinha ovários policísticos desde a adolescência, e eu vi lá atrás que ela deveria então tomar o anticoncepcional, esse era o tratamento para o ovário policístico, era o que se sabia na época, e que então, quando ela eventualmente quisesse engravidar, ela teria dificuldade em engravidar e teria que fazer alguma intervenção específica, enfim, algum tratamento para isso. E quando a gente se conheceu, isso para mim soou natural, porque era o que eu tinha aprendido na faculdade, né? Realmente, o ovário policístico é assim, o tratamento anticoncepcional está tudo no lugar. Então não era uma coisa que se questionava, o que eu questionava. Quando a gente foi tentar engravidar, a gente então foi consultar com o endocrinologista aqui em Florianópolis, e eu sempre falo que o mais interessante é isso, ele é um ótimo endocrinologista, é um cara realmente muito bom. E a conduta dele foi a conduta padrão, uma conduta que se faz correta, quer dizer, de prescrever uma medicação, que é a metformina, que é um remédio que se usa para o diabetes, para o anticoncepcional, começa a metformina para tentar controlar, né, a SOP, o ovário policístico, e era isso. E por sorte, ela não se adaptou ao remédio, ela teve uma série de efeitos colaterais e não conseguiu tomar a medicação. Eu digo sorte porque isso nos obrigou a ir atrás de outras possibilidades. E ela nessa época viajava para trabalhar, e eu não lembro se ela estava viajando a trabalho ou se ela estava visitando a família dela, que mora em Curitiba. Mas eu lembro que um dia, à noite, ela me telefonou e me comunicou. Ela me disse assim, eu estou começando uma dieta low carb a partir de amanhã. Se tu quiser, tu vem junto, se tu não quiser, tu não vem, mas eu vou fazer. E como que soou isso pra ti, dieta low carb? Tu já tinha algum contato? Eu nunca tinha ouvido falar desse termo. E aí a minha primeira reação foi a reação natural de qualquer médico naquela época. Tu tá maluca? Que dieta? Onde é que tu tirou isso? Dieta low carb? Na onde? Né? E aí o que veio depois foi pior ainda, porque ela disse, não, eu estudei e encontrei um blog de um médico falando sobre isso. Eu disse, que médico é esse? É um urologista. Eu falei, como assim? Caramba, um urologista falando sobre isso? Não. Só que ela estava convicta. Ela disse, olha, eu vou começar, se tu quiser tu começa, se tu não quiser tu não começa. E aí eu pensei, bom, então só me resta estudar, né? Ver o que é isso, né? A minha primeira ideia, eu confesso que a minha primeira ideia era, bom, eu vou dar uma olhada nisso e vou mostrar para ela que é uma loucura. Né? Vou encontrar as evidências que não existem e vou... E aí eu caí no tal do blog do médico urologista, que é o Dr. José Carlos Souto. Lá de Porto Alegre. Um cara lá de Porto Alegre, que é a maior referência em low carb, que tinha um blog sobre isso desde 2010 ou 2011, mais ou menos. E por sorte, é um cara muito acima da média e todo o blog dele é muito bem estruturado e todo referenciado. Então, tudo que ele falava no blog, ele fazia um artigo, fazia afirmações que eram completamente o contrário do que eu tinha aprendido, mas estavam lá as referências. E aí eu ia ver as referências e eram boas referências. Então, como é que eu podia rebater um negócio daquele? Não tinha como rebater. Exato. E aí eu comecei a estudar, decidi entrar junto, né? Vamos fazer junto então. E para mim foi interessante, porque eu sou de Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, e nessa época eu estava aqui já em Florianópolis. Lá em Porto Alegre, eu sempre tive sobrepeso. Né? E durante 2 anos, mais ou menos, eu fiz um acompanhamento com uma nutricionista, boa nutricionista, competente, super competente, semanal. Então, toda semana eu fazia uma revisão com ela. Caramba. E eu, de fato, seguia o que ela me dizia. Eu não era aquele paciente que dizia que fazia mais ou menos. Eu fazia o que ela me dizia para fazer e fazia atividade física 4 vezes por semana. Eu jogava futebol 2 vezes e nadava 2 vezes. E saía de um peso de 87, 88 para chegar ali bater nos 80. Com muito sacrifício, batia nos 80 quilos. Às vezes 79 e muito, alguma coisa assim. Nessa época aqui em Florianópolis, eu estava praticamente sedentário. Eu corria um pouco, mas não fazia uma atividade física frequente. E comecei a aplicar a dieta low carb. O resultado disso foi que, para mim, em, 2, 3 meses, eu cheguei aos 73 quilos, que era uma coisa impensável na época para mim. E a minha esposa passou a menstruar no mês seguinte que ela começou a dieta. E em 5 meses, ela estava grávida. Foi um negócio impressionante. E ela começou a perder peso, coisa que para ela era muito difícil. Eu fiquei encantado com aquilo, eu comecei, vou estudar esse negócio, comecei a estudar cada vez mais, estudar, fazer cursos, mas sempre pensando que tinha utilidade para doenças ditas metabólicas, né? Obesidade, diabetes, ovários policísticos, esse tipo de doença. Mas eu fiquei tão entusiasmado com a coisa que eu comecei a estudar, e lá pelas tantas eu fiz um curso, que é um curso que o Souto tem junto com outro endócrino, que é o Rodrigo Bomeni, sobre diabetes, que é um curso excelente.
E lá pelas tantas, 2017, mais ou menos, eu comecei a pensar, porque eu queria trabalhar com isso, eu quero trabalhar aplicando esse negócio, porque era um negócio que para mim era fascinante. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí me veio uma ideia que hoje eu me dou conta que foi uma ideia maluca, mas foi a ideia que eu tive. Eu pensei, bom, eu vou começar então a tratar pessoas com diabetes. Eu fiz um curso para isso, estou me especializando, fiz outro curso nessa área e comecei a anunciar então que eu iria fazer acompanhamento com dieta low carb para pacientes com diabetes. E obviamente não apareceu ninguém, porque tinha um psiquiatra dizendo que ia tratar diabetes. Ninguém era maluco de marcar uma consulta comigo para fazer isso. Hoje eu entendo isso, claro. Mas eu continuei entusiasmado. E aí foi completamente por acaso, assim, graças ao algoritmo do YouTube. Porque eu gostava muito de estudar vendo palestras no YouTube. Eu comecei a conhecer as pessoas de fora que trabalhavam com isso e tal. E aí, numa dessas buscas, e nem foi busca, eu não pesquisei por isso, apareceu uma sugestão para mim de uma palestra de uma psiquiatra americana em que ela falava sobre o uso da dieta cetogênica para tratamento de distúrbios psiquiátricos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas que espetáculo, aí brilhou uma luz. Eu cliquei naquela palestra. Achou na tua área, né? Cara, era uma palestra de, sei lá, meia hora, 35 minutos, em que ela falava alguma coisa da parte teórica, mas ela mostrava casos de pacientes com doenças mentais graves e refratárias, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, coisas que a gente sabe que não melhoram de forma significativa. Quer dizer, uma pessoa com esquizofrenia refratária, já tomou diferentes remédios, combinações de remédios, não melhorou, essa pessoa, via de regra, não melhora de forma significativa com nada. E ela começou a mostrar casos de pessoas que estavam em remissão dos sintomas, que simplesmente não tinham mais sintomas e tinham diminuído ou parado os remédios. Bom, quando eu vi esse negócio, aquilo abriu minha cabeça de um jeito que... Porque aquilo era uma coisa que... Não é nem que eu nunca tinha ouvido falar. Se 2 dias antes alguém me dissesse que aquilo era possível, eu ia dizer que a pessoa estava completamente errada e que provavelmente era meio charlatã. Estava falando uma coisa que para enganar as pessoas. Totalmente contra-intuitivo. Completamente fora do que era o óbvio, né? Do que a gente aprende na faculdade, na residência, enfim. É a nossa resistência, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem essa ideia assim, não, tem que ser baseado em evidência científica, tem que ser aquela coisa que a sociedade daquela doença apoia, aquele tipo de tratamento. Então, às vezes, quando surge alguma coisa assim muito inovadora, às vezes fora da caixa, como a gente diz, né? Isso aí nos causa uma certa estranheza e também aquela dúvida, né? Será que isso aí realmente tem embasamento científico? Isso daí é uma coisa que as pessoas criaram da cabeça delas para vender curso ou para... Na época nem vendia curso, mas para criar um marketing em cima disso e criar os gurus desse negócio e criar alguma coisa, né? Mas eu acho muito do Souto. O Souto é uma referência nessa área, né? Ele é um cara... Assim, eu falo... A gente tem o pessoal que fez o curso dele, os profissionais da área de saúde, depois a gente tem um grupo de educação continuada em que a gente fica em contato e está sempre num grupo do Telegram discutindo casos e literatura, e a gente tem um encontro mensal, virtual, em que a gente discute casos, discute temas. E eu falo, meio brincando, meio não, pro pessoal do curso, que a sorte que a gente teve é que o cara que começou esse movimento é um cara com uma inteligência acima da média, que é o Souto. E com uma capacidade de pesquisar, interpretar a ciência e sistematizar num conteúdo, que era o blog, agora ele está escrevendo um livro, que façam que as pessoas que querem rebater fiquem sem argumento. Porque uma coisa é alguém dizer, olha, é assim. Sim. Aí tu pode dizer, bom, né, não é assim, porque eu aprendi na faculdade que não é assim. Outra coisa é ele dizer é assim e mostrar todos os artigos. Isso é fascinante, porque tem uma história muito interessante sobre isso, que é, porque você estava dizendo, né, que a gente aprende na faculdade, cadê a literatura? Tem que ter literatura sobre isso, senão é uma coisa que não funciona. Exato. E tem uma história fantástica sobre isso o Souto é o pioneiro aqui, mas tem um cara que é um dos pioneiros, né, no mundo, que é um cara que chama Tim Noakes, que é um médico sul-africano, que há muito tempo publica sobre isso. O cara, há décadas, ele publica e pesquisa sobre isso. É um pesquisador, além do médico, um cara fantástico. E ele era um cara que trabalhava com nutrição e com esporte. Ele era um cara que trabalhava pesquisando na área de medicina do esporte, nutrição esportiva. E ele era o maior proponente das dietas altas em carboidrato para atletas. Esse era o método dele. Escreveu livros sobre isso, enfim. E ele conta, e ele era um cara que corria. E ele conta que um dia ele estava terminando de publicar um livro e os treinos dele estavam muito ruins, ele estava treinando mal, ele estava se sentindo mal, e ele disse que um dia ele chegou em casa de um desses treinos ruins e foi abrir o e-mail dele, recebeu um e-mail de algo tipo assim, emagreça 6 quilos em 6 semanas.
E ele conta que ele estava pronto para deletar o e-mail, pensando, isso aqui é uma bobagem. Quando ele viu o nome das pessoas, ele pensou, não, peraí, esse cara que eu conheço, esse cara é um pesquisador sério, e esse outro aqui também, e tal. E aí ele então clicou para ver. E era um livro sobre dieta low carb. E ele então comprou o livro e começou a ler. E ele se surpreendeu porque ele conta, existiam mais de 150 referências bibliográficas que ele não conhecia, que ele como pesquisador não conhecia. Então nem era algo que não existia referências, era alguém dizendo, as referências estavam todas lá e continuam estando. Só que ele não tinha tido acesso, não tinha conhecimento, porque não é uma coisa que se ensina nas formações oficiais, nas faculdades, nas residências, a gente não ouve falar sobre isso, mas está tudo lá. Né? Então a gente realmente, assim, mais fascinante para mim foi justamente esse encontrar uma área que, porque eu me questionava isso, como é que eu posso nunca ter ouvido falar sobre algo que não é uma coisa obscura, assim, que está lá na Deep Web, num canto qualquer. Só um grupinho ali que promove Exatamente, aquilo, né? Tem pesquisa. Tem pesquisa, está publicado em revistas boas, não é uma revista lá de terceira categoria. Realmente só que é um negócio que traz a luz na psiquiatria, né? Como você estava falando, a gente entende no esporte, a gente ouve sobre, hoje a gente já virou um tema comum no esporte, o low carb e tal, mas na psiquiatria é um negócio total. Quando tu se deu conta, se deparou com aquela palestra que você estava falando, era um negócio totalmente contraintuitivo, né? Mas tu começou com os diabéticos, né? Tu tinha todo esse embasamento veio do negócio diabético, né? E aí foi esse curso aí que te inspirou a procurar coisas a respeito da psiquiatria. Foi. E pra ti, assim, tu tinha a prática, não sei, imagino eu, assim, aquela prática que a gente tem, né? De especialista, de prescrever medicação, de avaliar efeito da medicação, de avaliar efeitos adversos e tudo isso. E como é que foi essa transição pra ti, assim? De repente tu tava lá tratando os caras lá com medicamento, antidepressivo e tal, e daqui a pouco, não, vamos começar a mudar a tua alimentação. Como é que foi essa transição aí? Cara, pra mim foi boa, cara. Não foi tão complicada de fazer, porque eu sempre fui um crítico da psiquiatria, desde sempre. Assim, eu nunca entendi que as ferramentas que a gente tem na psiquiatria são ferramentas que são super eficientes e super úteis na maioria dos casos, porque de fato não são. Quando a gente começa a praticar, primeiro assim, eu sou psiquiatra e sou também psicanalista, né? Psicoterapeuta psicanalítico, que é uma coisa que eu sempre quis fazer desde adolescente. Assim, eu entrei na medicina para ser psicanalista. E então sempre tive uma forma alternativa de enxergar os quadros mentais e psiquiátricos com uma outra maneira. Né? Mas eu praticava psiquiatria como eu tinha aprendido a fazer. Mas não era uma coisa que me deixava satisfeito. Porque quando a gente começa a praticar no consultório, durante muito tempo eu trabalhei no SUS em diferentes áreas, prefeituras e aqui no estado também, a gente começa a ver muitos casos de pessoas que não melhoram. E não melhoram tendo passado com bons psiquiatras, tendo feito os bons tratamentos de acordo com os guidelines atualizados. Quer dizer, não é porque estavam com médicos ruins ou com tratamentos que não eram os melhores. Apesar de fazer os tratamentos da forma correta, não melhoravam. Isso é o dia a dia. Né? Isso é uma grande parte das pessoas. Então, a psiquiatria, como eu me acostumei a ver, era uma psiquiatria que não me deixava satisfeito. Eu não entendia aquilo como uma coisa efetiva. E é engraçado isso, tanto é que eu tinha um plano nessa época ali, 2016, 2017, o meu plano, que eu estava tentando colocar em prática e não tinha conseguido, era deixar de ser psiquiatra, deixar de trabalhar com a psiquiatria e trabalhar só com a psicanálise. Porque o dia a dia da psiquiatria era uma coisa frustrante para as pessoas, mas para mim também, porque né, a gente não gosta de prescrever tratamentos que no fim das contas funcionam um pouco. Então, quando eu descobri essa outra forma de enxergar a psiquiatria, para mim foi excelente. Assim, é claro que foi difícil, né? Mas foi mais difícil encontrar os caminhos de botar isso em prática do que aceitar a ideia, porque eu mergulhei de cabeça nisso. Né? Quando eu comecei a entender que isso existia, que isso era possível... E já estava convencido, né? Eu já estava convencido. Porque eu tinha visto isso acontecer no diabetes, por exemplo. Quer dizer, porque até essa época, isso era... Quando eu comecei a estudar isso em 2014, 2015, mesmo para o diabetes era uma coisa que era, não é que não era prescrito, era contraindicado por todos os endocrinologistas, ou praticamente todos, sociedades de endocrinologia, sociedades de nutrição, contraindicavam a dieta low carb. E a gente estudando a literatura via que era o contrário. Então, assim, a ideia de ir contra as diretrizes, com embasamento, obviamente, era uma ideia que para mim já era uma ideia natural. Quando eu descobri que isso podia ser feito na psiquiatria, para mim foi uma luz no fim do túnel, foi uma coisa que reacendeu a vontade de praticar a psiquiatria, mas com esse outro viés. A dificuldade foi
encontrar maneiras de botar isso em prática, porque era uma coisa que não se falava. E eu comecei a estudar isso, comecei a falar sobre isso, mas eu era uma voz solitária. Assim, né? Dentro da psiquiatria, ainda mais ou menos. Aqui no Brasil, infelizmente, já existem mais pessoas falando sobre psiquiatria nutricional, mas de uma outra forma. Mas nessa época era muito mais difícil. Então, encontrar o caminho para botar isso na prática foi o desafio. Mas, assim, embarcar na ideia da psiquiatria metabólica na verdade, foi muito bom para mim. Mas tu teve algum momento receio, assim, de que como é que tu seria visto pelos teus colegas, de alguma maneira, assim, de sair um pouco da área do senso comum, da área de tratamento, a gente diz assim, o padrão, e entrar por essa outra área aí que era um caminho meio nebuloso para muita gente, né? Porque provavelmente teus colegas não sabiam e talvez até teriam a mesma visão que tu teve no início, né? Pô, isso aí é charlatanismo, né? O cara saiu aí do que é os guias normais para tratar pessoas com um negócio que não tem nada a ver, sabe? Não tem nem embasamento. Que a gente não conhece. Né? Não conhece, o pessoal não conhece, começa a falar, mas isso aí não tem embasamento e tal, o cara tá indo pro lado errado, isso aqui. De alguma maneira, tu sentiu algum receio no início que isso poderia acontecer? Tive, de certa forma ainda tenho, assim, agora muito menos, né, agora eu diria que praticamente não, mas eu tive sim. Eu tive, são dois receios, né, um receio da maneira como os colegas iam me ver, esse era um receio menor. Porque eu sabia que não ia ser super bem recebido, eu sabia que ia ter, e até não, eu nunca recebi críticas diretamente, né? Mas eu sabia que isso podia acontecer, né? Então, assim, eu nunca esperei que isso fosse super bem recebido pela psiquiatria em geral e pelos colegas psiquiatras, porque eu sabia que isso não ia acontecer. A minha maior preocupação, e isso continua até hoje, é um cuidado de não deixar isso cair na vala das terapias alternativas. Sabe? Alguma coisa, isso aí é mais uma terapia alternativa, alguma coisa assim. Então, de sempre falar com muita responsabilidade sobre isso, com cuidado de poder passar o recado que é algo sério, embasado, que não é assim uma aventura, não é uma coisa experimental. Então, isso sim, essa preocupação eu sempre tive. Doutor, e daí assim, ó, no esporte a gente fala assim que um discurso ele influencia, mas que o exemplo arrasta. Eu acredito que quando tu viu na balança tu batendo 73 quilos e automaticamente a tua esposa engravidando, né, sendo que ela já vinha num tratamento, ela já vinha de consulta, ela já vinha, eu não sei, né, eu ainda não tenho filho com a minha esposa, mas a gente tá até vislumbrando no futuro próximo, mas eu acredito que seja angustiante, esse não consigo engravidar, eu tenho esse problema, não tenho, aí quando tu vê o negócio acontecendo, isso daí arrasta, né? Não é mais a influência só, isso aí arrasta. Então tu já tinha na tua família, na tua casa, esse exemplo de mudança. Eu acredito que isso aí foi um divisor de águas também, né? Porque começou ali, né, a mudança. Foi. Então... E é muito interessante porque, assim, quando a gente vê a maioria das pessoas que foram trabalhar com intervenção low carb ou cetogênica, em várias áreas, né, medicina, nutrição, com poucas exceções, são pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, quer dizer, que testaram em si primeiro, viram o resultado daquilo e depois começaram, por entusiasmo, começaram a querer trabalhar com isso. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando tu vê isso acontecer em ti ou perto de ti, a gente fala brincando que todo mundo que começa a conhecer a ciência low carb cetogênica passa por uma fase de catequização. Quer falar sobre isso para todo mundo porque enxerga que as pessoas poderiam ter de melhora e fica com essa angústia de querer que as pessoas saibam disso. Depois a gente acalma um pouco e se dá conta que não é todo mundo que vai fazer isso. Então, assim, ó, tem o nosso público que é leigo nisso. Assim como a gente já foi num tempo, né, atrás. O que é a ciência low carb? O que é uma dieta cetogênica? Explica para nós o que é. Tá, vamos lá. Assim, dietas low carb literalmente são dietas com baixo teor de carboidratos, né? Essa é a explicação mais básica, né? Tá. O que se sabe, né? Assim, onde existe a ciência low carb bem sólida e definida? Doenças metabólicas em geral. Então, por exemplo, tratamento de obesidade e tratamento de diabetes é onde existe literatura extensa sobre a eficácia das intervenções de dieta low carb no tratamento e no manejo dessas doenças. A dieta cetogênica ela é um tipo de dieta low carb, ela também tem uma restrição de carboidratos, mas ela é um pouco diferente. Em termos gerais, assim, ela se chama cetogênica porque é uma dieta em que o corpo fabrica corpos cetônicos. Corpos cetônicos são substâncias fabricadas pelo fígado a partir do metabolismo de gordura. E numa pessoa com uma dieta tradicional, né, da pirâmide alimentar, algumas pessoas se alimentam em geral, e tem uma quantidade mínima de corpos cetônicos circulando. Mínima, desprezível.
Para ter uma ideia, né, na unidade que a gente mede, 0,1, né, eventualmente 0,2 quando acorda, alguma coisa assim. Sim, para que a pessoa entenda. Geralmente uma pessoa da média não consegue entrar em cetose. Não entra em cetose. Porque está sempre comendo, seja um carboidrato, seja beliscando, seja um lanche. Exatamente. Não dá a chance do metabolismo se tornar eficiente. Mais ou menos isso. Ela tá assim, ela tá tirando energia da glicose, né, do açúcar no sangue, e não da gordura, né? E ela não tá entrando em estado de cetose praticamente nunca. E só para que as pessoas entendam também, uma molécula de gordura ela tem muito mais energia do que uma molécula de carboidrato. Eu não sei, mas eu acho que são 3 ou 4 vezes mais, né? Eu acho que uma molécula de gordura tem ali 12 calorias, se eu não me engano, e uma molécula de carboidrato tem 13. Eu não sei direito, mas enfim, a molécula de gordura ela tem muito mais energia, né? A molécula de gordura tem mais, a gordura tem 9 calorias, o carboidrato tem 4. 4, tá. E além disso, a capacidade de estocar energia em forma de gordura é praticamente infinita, né? A gente é capaz de engordar. E a capacidade de estocar energia em forma de glicose é muito pequena. O glicogênio, né, que é uma quantidade limitada, não passa daquilo, é uma quantidade pequena. Então, uma pessoa numa dieta comum, ela não está em estado de cetose, quer dizer, com corpo cetônico circulando quase nunca. A dieta cetogênica, ela tem o objetivo de colocar a pessoa em estado de cetose, quer dizer, aumentar a quantidade de corpo cetônico circulando. E isso provoca alterações no metabolismo do corpo inteiro. E hoje a gente sabe que, especialmente para o cérebro, o estado de cetose é extremamente bem-vindo, extremamente benéfico. É interessante a história da dieta cetogênica, porque a dieta cetogênica não é o estado natural da humanidade na sua evolução. O estado de cetose é um estado natural, né? Assim, muito provavelmente, durante a maior parte da evolução do ser humano, ele ficava entrando e saindo de cetose ciclicamente. Mas a dieta cetogênica, como ela é formulada, ela foi inventada, ela foi criada em 1921. Então, isso aí já é uma coisa interessante, porque a gente às vezes ouve as pessoas falarem que a cetogênica é uma dieta da moda, né? É a moda mais antiga que existe, então ela tem mais de 100 anos, né? E ela foi criada por um motivo básico. Se sabia, milênios, se sabe que pessoas com epilepsia, naquela época, em 1921, não existiam remédios para epilepsia. Mas o que se sabia é que pessoas que, quando ficavam em jejum prolongado, não jejum de 12 horas ou 24 horas, mas 3, 4, 5 dias, ou as crises desapareciam ou diminuíam muito. Isso é uma coisa que se conhecia. Nessa época, alguns médicos começaram a se perguntar, o que será que tem no jejum que faz isso acontecer? Porque, obviamente, não podiam ficar em jejum indefinidamente. E a hipótese, né, desses médicos, de um médico que testou isso especificamente, é que, porque no estado de jejum prolongado, o corpo entra em cetose. Então a hipótese era, será que não é o estado de cetose que faz com que as crises de epilepsia melhorem? E aí a pergunta seguinte é, como é que a gente pode formular uma dieta que imite o estado metabólico do jejum, mas que a pessoa não precisa ficar junto, ela possa se alimentar? Essa é a dieta cetogênica. Então ele formulou uma dieta, quer dizer, já se conhecia, né, assim, um determinado tipo de alimentação que induzia a cetose, e ele foi testar isso com crianças e adultos com epilepsia. E a partir daí se começou a ver que funcionava de fato, e aí nasceu a dieta cetogênica. Ela é uma dieta criada, ela não é uma dieta criada para emagrecimento, ela não é uma dieta criada para estilo de vida, ela é uma dieta criada como um tratamento de uma doença grave do sistema nervoso central, do cérebro. Então, há mais de 100 anos que a gente sabe que a dieta cetogênica muda de forma profunda o metabolismo cerebral. O que é novo é o uso disso na psiquiatria. Isso é o que é o relativamente recente. Mas o uso disso em neurologia, quer dizer, em saúde cerebral, tem mais de 100 anos. Doutor, assim, daí é uma curiosidade que me surgiu. Isso é um negócio de cair o queixo para mim, né? Porque tudo isso que está falando aqui eu tô tentando entender um pouquinho melhor e é um negócio impressionante. Mas daí isso me surgiu uma curiosidade. O que tem na alimentação que causa epilepsia? Tipo, a pessoa, ela tá se alimentando normal, tá tendo normal, entre aspas, né? Tá tendo epilepsia. Ela passou a fazer essa dieta cetogênica, que é uma dieta mais baseada em proteína, né? Proteína, gordura também. Me corrija se eu tô errado. Mas o que tem na alimentação normal, ou seja, que provavelmente a pessoa que está nos ouvindo faz parte dessa alimentação normal que causa epilepsia? É interessante isso, porque assim, a dieta cetogênica ela tem 2 pilares, né? Ela precisa ter uma quantidade reduzida de carboidratos, e isso tem motivo simples, né? Porque a insulina é a chave, é o interruptor que liga e desliga a cetose. Entendi.
Se a insulina sobe, a cetose é desligada, entre aspas, no fígado. E o carboidrato, por elevar a glicemia de forma abrupta, eleva a insulina também, e isso impede o estado de cetose. Então, esse é um dos pilares. O outro pilar é uma quantidade suficiente de gordura na corrente sanguínea para que o fígado possa transformar em corpos cetônicos. Então, ela é uma dieta baixa em carboidratos, ela é uma dieta com um teor mais alto de gorduras. Não necessariamente é um teor altíssimo, porque existem tipos diferentes de dieta cetogênica, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Tá. Mas são os pilares. Então, assim, a gente sabe que é uma dieta, que esse é o tipo de alimentação na dieta cetogênica e ela é muito eficaz para tratamento de epilepsia, por exemplo. Isso não quer dizer que o que causou a epilepsia era o que tinha na dieta e que foi retirado. Ah, tá. Entendi. Assim, ela é um tratamento para epilepsia, mas não necessariamente o que a pessoa estava comendo causava a epilepsia. Tá, entendi. Então, a epilepsia é uma doença complexa. Não é uma relação de causa e efeito aí. Não, não direta. Existem alguns elementos, alguns fatores, algumas alterações metabólicas que são precipitadas, causadas pela dieta, pelo estilo de alimentação, que estão também na base da epilepsia. Mas não quer dizer que aquilo que a pessoa comia causava epilepsia. Isso. Beleza, sanou minha dúvida. Isso aí. E dentro disso também, Regis, a questão, agora saindo um pouco da epilepsia, desse contexto histórico e do surgimento da dieta, né, trazendo agora para a questão mais da teoria serotoninérgica, né, que foi tudo que permeou aí os estudos em cima da depressão, né, que daí surgiu o Prozac, que foi a pílula da felicidade, né, todo mundo viu aquilo ali como um negócio, como o tratamento definitivo para a depressão, e depois caiu naquele negócio que tu falou ali, que o pessoal tinha refratariedade, remetia por um tempo, depois retornava os mesmos sintomas, né. Então se criou essa ideia, né, que hoje também está sendo meio que debatido de novo, né, novas teorias para justificar, enfim, explicar o processo de depressão, mas pegou muito na serotonina, né? E a dieta low carb, né? Onde é que ela entra nessa maquinaria da depressão aí? Ela tem algum efeito nos neurotransmissores que ocasionam a depressão, ou ela tem um mecanismo completamente diferente disso, ou ainda não se sabe como é que ela atua nesse sentido? Assim, algumas coisas não se sabe, né? Isso vale para qualquer coisa, né? A gente não sabe tudo, mas se sabe bastante coisa, né? Assim, nas últimas décadas, nos últimos anos, se tem mais conhecimento sobre isso. Assim, eu sempre começo de um ponto que é o seguinte: existe uma pergunta, que é a pergunta mais importante dentro da psiquiatria, que nunca teve resposta, continua não tendo resposta definitiva, que é: qual é a causa dos distúrbios psiquiátricos? Essa pergunta nunca teve resposta e segue não tendo. Existem teorias, existem hipóteses. A teoria que sempre foi mais aceita e que assim, pautou o desenvolvimento de tratamentos é a teoria que a gente chama de teoria das monoaminas, a teoria dos neurotransmissores, né? Que é a ideia de que é uma diminuição da ação de determinados neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina, que causam doenças psiquiátricas, por exemplo, a depressão, que é a que se conhece o diagnóstico mais antigo. Essa é uma teoria que ela vem do século passado, lá pela metade do século, e ela derivou de uma observação de remédios para outros motivos que pessoas que tomavam, quando tinham algum quadro depressivo, algumas delas melhoravam. E aí a pergunta é: o que será que esse remédio faz? Qual é o efeito desse remédio? Né? E aí se foi ver que os remédios agiam nos neurotransmissores. Então vem a hipótese: bom, se o remédio age no neurotransmissor e algumas pessoas melhoram da depressão, a causa da depressão deve ser uma alteração da função dos neurotransmissores. Isso gera uma hipótese. Isso não determina uma relação de causa e efeito. E essa hipótese foi testada várias vezes e ela nunca se mostrou verdadeira. Mas ela é a mais estudada, ela é a mais ensinada, ela é o que a gente aprende na faculdade, ela é o que a gente aprende na residência, ela é o que pauta o desenvolvimento de remédios. Então os remédios, os antidepressivos, por exemplo, via de regra, agem nos neurotransmissores. E aí tem uma coisa interessante que eu até fiz um texto, uma postagem no Instagram sobre isso recentemente, que é uma coisa que a gente ouve com muita frequência: os remédios perderam o efeito. Muitas pessoas falam isso porque é comum. Então, o antidepressivo funcionou por um tempo, depois ele perdeu o efeito. Ou por que os remédios perdem o efeito? E aí eu falo para as pessoas, brincando, mas falando a verdade. Né? E se eu te disser que os remédios não perdem o efeito? E a pessoa fica meio... Por que eu digo isso? Porque qual é o efeito por exemplo, vamos pegar o Prozac, né, que foi o primeiro da nova era dos antidepressivos, e depois surgiu uma série depois. O que o Prozac faz? A fluoxetina. Né? Ela
aumenta a disponibilidade de serotonina na comunicação entre os neurônios. Esse é o efeito principal do remédio. Esse efeito, todas as pessoas que tomam o remédio, isso acontece. E esse efeito continua acontecendo enquanto a pessoa estiver tomando. Então, o remédio não perde o efeito. O que pode acontecer é que a pessoa pode ter uma melhora sintomática por um tempo e depois ela piorar. A gente acha que, porque o remédio perdeu efeito. Não é porque ele perdeu efeito. Como é que a low carb se encaixa nisso? Vem de um conhecimento que uma parte é bastante antiga e outra é mais recente, de que existem mecanismos fisiopatológicos, quer dizer, alterações no funcionamento do cérebro que estão na base das doenças psiquiátricas. Uma delas é desbalanço de neurotransmissores. Quer dizer, não é que os neurotransmissores não são importantes, a gente deve descartar. Não, eles são importantes. E desbalanço nos neurotransmissores são capazes de gerar sintomas em alguns casos. Só que existem uma série de outras alterações nas quais o remédio não funciona, não age, ele não tem ação nisso. E são algumas, por exemplo, só como exemplo, inflamação, então estados inflamatórios crônicos, estados de estresse oxidativo, uma produção de radicais livres, que são substâncias tóxicas, que são produzidas naturalmente pelo organismo, mas que em algumas circunstâncias podem ser produzidas em quantidade maior. Uma diminuição da capacidade do cérebro de utilizar a glicose para gerar energia, são alguns exemplos de alterações. Os antidepressivos não agem em nenhum desses mecanismos. Às vezes pode agir piorando algum deles como efeito colateral. Por que low carb e por que cetogênica? Porque agem nesses mecanismos. O que se sabe, por exemplo, sobre a dieta cetogênica é que ela age possivelmente em todos os mecanismos, ou praticamente todos os mecanismos principais conhecidos que estão na base dos distúrbios psiquiátricos. E vale para todos os distúrbios psiquiátricos, não é só para depressão. Então, essas alterações que eu falei, a gente poderia falar de depressão, de ansiedade, de TDAH, de bipolaridade, de esquizofrenia, toque, enfim. E passando para neurologia. Alzheimer, Parkinson, por exemplo. Então, por que low carb e por que cetogênica? Porque elas têm um mecanismo de ação muito mais amplo do que os remédios, mais abrangente e, entre aspas, mais certeiro, porque eles vão agir exatamente nas alterações metabólicas do cérebro. Por isso a psiquiatria metabólica. E a parte antiga do conhecimento é a relação entre as doenças metabólicas e as doenças psiquiátricas. Quer dizer, pessoas que têm diabetes têm muito mais chance de desenvolver qualquer doença psiquiátrica. E pessoas que têm qualquer doença psiquiátrica têm muito mais chance de desenvolver diabetes, por exemplo. E essa relação se conhece há décadas, há muito tempo. A gente já sabe que existe isso. Nunca se soube muito bem o porquê. A teoria da psiquiatria metabólica, que também é uma teoria, é uma hipótese, mas é uma hipótese, ao contrário da teoria dos neurotransmissores, é uma hipótese muito bem embasada e que cada vez que ela é testada, ela tem se mostrado verdadeira, ela tem se mostrado coerente. A hipótese é de que, na verdade, são alterações metabólicas do corpo inteiro e do cérebro que estão na raiz das doenças psiquiátricas. E aí, se a gente tem algum tratamento que vai agir na raiz, a possibilidade de melhora ou de efeito é muito maior, que é o que a gente vê na prática com a dieta cetogênica, a low carb também, mas a cetogênica mais especificamente. Então, quadros refratários, aqueles que não melhoram com diversos medicamentos, e o dia a dia da psiquiatria metabólica é basicamente esse, assim, pessoas que fazem tratamento há muito tempo sem melhora, quando implementam esse tipo de tratamento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem melhora significativa. Mas, assim, seria esse o público mais ideal para o tratamento com a psiquiatria metabólica, esse público já refratário, que já usou muito medicamento, que não respondeu a nenhum tipo de terapia convencional, ou não? Seria qualquer tipo de paciente, mesmo no início do diagnóstico, já poderia iniciar uma dieta para controlar sintomas, e isso é observado como melhor ao longo do tempo, assim? Começou muito para pessoas com quadros refratários. Né? Porque como é uma coisa nova, a gente acaba deixando para aqueles casos em que, bom, já tentei de tudo, agora vamos tentar uma medida heróica, que é alguma coisa que, mas enfim, não estou botando no lugar de outra coisa. Sim. Até para não correr o risco de não ser taxado como fazendo alguma coisa duvidosa ou perigosa. Quer dizer, a gente tem um tratamento estabelecido, que são os remédios, eu estou botando no lugar dele alguma outra coisa. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje eu falo que existem 3 situações, ou 3 tipos não são tipos de pessoas, mas pessoas que estão em 3 tipos de situações que acabam procurando a psiquiatria metabólica, o que eu vejo no consultório. Ou
Um tipo são pessoas com quadros refratários, né? Isso é a grande parte. Então, pessoas que têm qualquer tipo de doença psiquiátrica e estão tratando há muito tempo, com diversos remédios diferentes, combinações de remédios, trocas, enfim, sem melhora significativa, assim, né? com quadros refratários que não melhoram. Esse é um tipo. O outro tipo são pessoas que fazem algum tratamento há bastante tempo, têm uma melhora sintomática no geral, quer dizer, os grandes sintomas não acontecem mais, mas a qualidade de vida está ruim. Ou porque alguns sintomas ainda sobraram, ou porque os efeitos colaterais são muito intensos e a pessoa tem um dia a dia ruim. Então, só como exemplo, né, eu tô lembrando de uma pessoa com quadro de esquizofrenia que estava tomando 2 ou 3 remédios, agora não vou lembrar de cabeça, não tinha mais grandes surtos, né, isso não vinha mais acontecendo, então estava estabilizado o quadro, mas uma sonolência no dia a dia muito grande, tinha ganhado muito peso com o tratamento, tinha desenvolvido um quadro de síndrome metabólica, resistência à insulina, que são alterações do metabolismo que podem ser efeitos colaterais de alguns remédios. Então, o dia a dia ela ficava muito sonolenta, sem ânimo, sem disposição, sem energia. Então, por um lado, os grandes sintomas estavam controlados, mas a qualidade de vida estava ruim. Então esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo, que é o mais recente, são pessoas que já querem começar o tratamento psiquiátrico sem remédio. Porque não querem usar remédio, porque tem medo de efeito colateral, porque conhecem pessoas que, por exemplo, ficam sonolentas o dia inteiro, enfim, por escolha, né? E eu vejo que a psiquiatria metabólica, na minha maneira de ver, ela pode ser usada nessas 3 situações. Ela não precisa mais ser reservada só para os quadros em que nada funciona. E aí a gente tem uma grande vantagem, é irônico isso, porque como ela foi, durante um bom tempo inicial, usada basicamente para casos refratários, se ela funciona nesses casos, é porque realmente a eficácia é muito grande. Porque uma coisa é um tratamento que funciona para um caso leve. E alguém pode dizer, sim, mas para esse caso aí, bom... Qualquer coisa funcionaria. Sim, ou várias outras abordagens funcionariam. Quando a gente pega um caso em que a gente sabe que nada funcionou e nada funcionaria, bom, se funciona para esses casos, então é realmente uma coisa que tem um poder assim, de eficácia grande. E dentro dessa tua prática aí, já trabalha com a questão da alimentação, junto com os transtornos mentais, né? Tu falaste ali que é psicoterapeuta também. Tem como encaixar essas duas coisas, né? Psicoterapia e psiquiatria metabólica, ou são tratamentos distintos, cada um com a sua linha, não tem como encaixar os dois um com o outro, assim? Como é que tu vê isso na tua prática? Tem como encaixar. Assim, eles são distintos no sentido de que eles não têm o mesmo objetivo. Então, assim, a psicoterapia que eu pratico, que é da linha da psicanálise, ela não tem como objetivo tratar doenças psiquiátricas. Então, elas são diferentes nesse sentido. Agora, uma pessoa que está em qualquer processo terapêutico, né, qualquer psicoterapia, em que está ou muito sintomática, né, por exemplo, muito depressiva e não melhora daquilo, né, ou sonolenta o dia inteiro, com dificuldade de raciocínio por efeito colateral de remédio, essa pessoa não vai nem conseguir aproveitar aquele processo de psicoterapia como ela poderia, né? Então, o ideal é que as coisas caminhem juntas, né? Elas não precisam ser feitas necessariamente ao mesmo tempo, de início, mas uma coisa vai alimentar a outra, né? E o contrário também é verdadeiro, quer dizer, se uma pessoa, pelo efeito da psiquiatria metabólica, melhorando, ela consegue aproveitar mais a psicoterapia, o processo de psicoterapia pode ajudar ela a conseguir implementar as mudanças de estilo de vida de forma mais fácil, que também vão ajudar no tratamento psiquiátrico. Então, o ideal é que as coisas realmente caminhem juntas. Então, quem já está numa psicoterapia não teria nenhum problema em encaixar uma low carb, alguma coisa, pensando nessa questão de tratar o processo mental ali junto. Pelo contrário, assim, teria muito benefício em fazer isso. Na atividade física, a gente estuda bastante também os efeitos do exercício no cérebro, né? E aí dentro desse leque de estudo, a gente acaba estudando sobre depressão, claro, pinceladas, né? Nada tão profundo que nem o teu conhecimento. Mas se sabe que a depressão, ela afeta, né, um pouquinho do hipocampo, da amígdala, dessas regiões mais importantes do cérebro para essas patologias. E a gente já sabe também que quando a pessoa bota um tênis, vai dar uma corrida, dá uma caminhada, já existe uma pilha de estudos que mostra que justamente essas regiões, né, o hipocampo o exercício tem um efeito muito benéfico no hipocampo. Aliás, quem tem uma depressão geralmente tem um hipocampo mais atrofiado. Tem pesquisas que falam isso.
E aí no exercício, nas pesquisas da atividade física, até tipo pesquisas publicadas na PNAS, que é uma revista que tem um peso, né? Na Nature, no JAMA, já mostram que quem faz atividade física tem o efeito oposto, né? Tem um aumento até, inclusive aumento do hipocampo. Eu acho que, eu vejo assim, os meus alunos, por exemplo, que tomam medicação para depressão, e são muitos, doutor. Vou te falar, cara, são muitos. E é amedrontador. Além de amedrontador, é assustador. Tem muitos efeitos colaterais também dessa medicação, que acaba impossibilitando, e como você estava falando, eles até de, às vezes, fazer uma atividade física, ou seja, tem o benefício no tratamento da doença, mas na qualidade de vida tá ruim. E aí eu vejo que a psiquiatria metabólica, pelo que tu falou até agora, ela dá chance não de mudar só a dieta, mas também já tira o paciente da zona de conforto. Porque é muito cômodo tomar um remédio e pensar, o remédio vai resolver o meu problema, né? O que eu vou fazer para resolver o meu problema? O que eu posso fazer também? Aí tu começa a mudar a tua dieta. Aí tu já tem que começar a pensar o que tu vai comprar no mercado. Aí tem que pensar o que tu vai cozinhar. Aí esse desconforto, né? É um desconforto, mudar a mudança. Talvez pode acender uma luz da pessoa. Pô, se eu tô mudando a dieta, por que eu não mexo no exercício também? Então, essas mudanças do estilo de vida, elas são muito benéficas, né? Assim, tem caminhões de estudos que mostram que uma hora de caminhada, não precisa nem ser uma hora, cara, 40 minutos de caminhada já tem um efeito no hipocampo. E o hipocampo é responsável pela memória. Tem um exercício, até que um artigo publicado que eu estava falando com o Sandro, de atividades de lazer. Lá, o Reino Unido monitorou as pessoas, mais de 1,4 milhões de pessoas. Eles monitoraram que se declaravam sedentárias, mas que faziam atividades físicas de lazer, que fala assim, que é o quê? Caminhar mais rápido até a parada de ônibus. Eu tô em direção ao meu colégio e começou a chover, ou eu tô em direção ao meu trabalho e começou a chover, então eu parei de caminhar e comecei a correr para não pegar chuva. Então, eles conseguiram, né, mapear através de questionários quem eram essas pessoas lá no Reino Unido. Aí eles extraíram esse público, e aí eles mostraram, né, e publicaram, até também posso deixar o link do estudo aqui no link desse episódio, posso até te mandar também, que houve uma redução drástica desse público em 26 tipos de câncer. Ou seja, esse público estudado, né, como que eles sabiam se a pessoa estava fazendo isso? Através que nem tu falou do Garmin, que o teu treinador recebe, tu termina o treino, ele recebe lá. Os caras conseguiram pegar através desses dispositivos de tecnologia, e as pessoas que não faziam exercício, que corriam um pouquinho mais rápido para fugir da chuva, ou que tinham que chegar um pouquinho mais rápido na parada de ônibus, ou que, enfim, de 1 a 4 minutos por dia, teve uma associação direta na diminuição de 26 tipos de câncer, né? Pô, pesada essa informação. Assim, atividade física é o antidepressivo menos prescrito do mundo, que deveria ser muito mais prescrito. Tem vários estudos mostrando que para casos leves a moderados, tem um poder de efeito no mínimo igual ao dos remédios, né? Não inferior ao dos remédios. Caramba. Assim, realmente a gente sabe que faz diferença. Tem uma coisa muito interessante no que tu estava dizendo, porque assim, quando uma pessoa decide fazer um tratamento em psiquiatria metabólica, hoje, como eu falo muito sobre isso, basicamente é o que eu falo, as pessoas que chegam até mim, elas já chegam com essa ideia, né? E a diferença aí, uma das principais diferenças é que a pessoa vai tomar nas suas mãos as rédeas do seu tratamento, da sua melhora. Quando a pessoa recebe a prescrição de um remédio, e aí não quer dizer que o remédio está errado, nem ser contra remédio, mas em termos gerais, ela tem um papel mais passivo. Ela pode simplesmente tomar o comprimido e não mudar mais nada, que é o que grande parte das pessoas, infelizmente, faz. Toma um comprimido, não muda mais nada. Quando a pessoa resolve fazer um tratamento em psiquiatria metabólica, ela necessariamente vai ser agente ativa da sua melhora, da sua mudança. Já tem uma mudança de postura aí, né, que é necessário, porque ela vai ter que, de fato, mudar o estilo de vida, né? O que eu sempre falo para as pessoas, e eu fui formulando essa ideia com o tempo, porque o que a gente vê é sempre um ciclo vicioso, né, de uma coisa alimentando para pior a outra. Então, uma alimentação ruim que gera sintomas, que gera inatividade, sedentarismo, que piora o desânimo, a falta de energia, que faz a pessoa comer pior, e assim vai, o sono fica ruim. É um ciclo, é um ciclo vicioso. E eu sempre penso, a gente tem que quebrar esse ciclo, né, o primeiro passo. Porque ninguém muda 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu sugeri orientar o meu paciente que ele tem que mudar a alimentação, passar a fazer atividade física, dormir melhor, é uma ilusão da minha cabeça, ele não vai fazer isso, ninguém faz isso. A pergunta que eu sempre tento responder é,
qual é o ponto do ciclo vicioso? Que se eu quebrar, vai ter mais efeito. Entendi. E a resposta, 99% das vezes, é a alimentação. Exato. A alimentação. E aí acaba acontecendo uma coisa muito interessante, que é justamente o que você estava dizendo. A pessoa começa a mudar a alimentação. Como consequência, e isso não demora muito, por sorte, ela começa a ficar menos sonolenta, mais ativa, com mais energia. Quando ela começa a se sentir um pouquinho melhor, automaticamente ela pensa, eu deveria estar fazendo uma atividade física. E ela começa a pensar, sem eu precisar orientar, ela começa a pensar nisso. Aí ela então passa a colocar atividade física, e aí então potencializa mais a melhora. E ela sai de um ciclo vicioso de piora para começar a entrar num de melhora. E se ela consegue dar continuidade para isso, bom, aí a possibilidade é assim, de realmente uma melhora interessante. É exatamente isso. Doutor, uma curiosidade agora. A corrida entrou na tua vida também, né? Ela entrou nesse certame, assim, de descobrir a psiquiatria metabólica e tal, ou a corrida já era anterior a isso, a corrida foi depois? Conta um pouquinho pra nós sobre a tua rotina também de treino, que eu acho que vai ser legal pra galera saber que tu treina também, né? Treino bacana. Não, a corrida já tinha entrado muito antes. Eu comecei a correr, sei lá, não vou lembrar exatamente o ano, mas ali por 2007, 2008, que eu comecei a me interessar por corrida. E foi assim, eu jogava futebol, né, com amigos, assim. E aí tive uma lesão de joelho, né, ligamento cruzado anterior, assim, uma coisa... Operei o joelho nessa época. Isso foi... não lembro que ano, mas foi por aí. E aí na recuperação, o médico disse, olha, começa a fazer atividades mais leves, enfim, o futebol, se tu quiser, vai ser a última coisa que tu vai fazer, porque o risco é alto. E eu comecei a jogar tênis, que eu gostava até, mas depois ficou complicado, porque a logística era toda diferente e tal. E aí então eu comecei a fazer uma personal trainer em Porto Alegre, e comecei a correr, porque o médico dizia, olha, a corrida é mais seguro para ti, enfim, é um movimento, num sentido só, não tem tração lateral, não tem nada, então tá. Tem ninguém dando um carrinho, assim. Não tem ninguém vai me pegar de lado, exatamente. E eu comecei a correr, e é engraçado porque essa personal trainer, que era uma amiga da família, ela dizia para mim, tu vai ficar viciado em corrida. E eu dizia para ela, você tá viajando, nunca vou ficar viciado em corrida, nunca gostei de correr, não vai acontecer. E aí, de fato, aconteceu. Como que é o nome dela, por curiosidade? Thaís Opitz. Legal. Deve estar trabalhando lá em Porto Alegre, hein? Tá lá indo. Eu acho que a corrida em si, né, ela te dá muita oportunidade de vencer a ti mesmo, né, porque tu coloca metas, tu coloca meta de tempo, meta de distância, e aí que tu vai naquele esforço, né, diz, poxa, não consegui, fui só metade da minha meta, já fica, bom, na próxima eu vou tentar, e aí tu vai, quando tu bate a tua meta, tu diz, pô, legal, tu já tô conseguindo aquilo que eu planejei, então vamos um pouquinho mais. Então tu sempre tem uma meta pra bater, tu sempre consegue fazer alguma coisa, né? Tu não tá vencendo outras pessoas, tu tá vencendo a ti mesmo. Sabe que é engraçado? Porque assim, agora que eu tô me dando conta disso, que isso faz, sei lá, 15 anos pelo menos, e eu lembro até hoje da minha primeira prova de 5 km, e lembro do dia que pela primeira vez eu consegui correr 1 hora. Eu lembro um dia que eu tava olhando no relógio 1 hora e eu pensei, eu tô correndo 1 hora. Que era uma coisa assim, meses absurdo, antes era impensável. Era absurdo, né? Quando a gente começa, eu lembro de quando eu comecei a correr também, que eu quero ir até a esquina. Eu fui até metade, assim, já não conseguia mais correr, né? Era dor, era cansaço. Eu digo, eu nunca vou conseguir correr 1 quilômetro, assim, 2 quilômetros. Eu acho impensável. Uma maratona, 42 quilômetros. Não, isso é um absurdo, né? Aí depois comecei a correr e tal, bati 5 quilômetros, bati 7 quilômetros. Pô, então o negócio, né? É treino, é meta, é aquela coisa, constância, né? Tudo que a gente faz com constância, a gente consegue ir performando melhor a cada vez que a gente faz, né? O corpo vai se adaptando e vai pedindo aquilo, né? Tinha dias que eu ficava irritado e vou correr. Pegava ali o tempo, corria, né? Eu corri na chuva, no verão, na chuva, a melhor coisa que tem pra fazer é correr. Assim. E é um ótimo exercício para não só físico, mas para a cabeça, porque a gente pode, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar também, que é o que eu chamo de um desconforto voluntário. Assim. Se colocar em situações de desconforto voluntariamente. Isso tem um poder para a cabeça. E eu faço questão de praticar isso em algumas situações, e uma delas é na corrida. Então, já aconteceu algumas vezes, de eu estar preparando para alguma prova, por exemplo. Ou 5, ou 10, ou meia maratona, enfim. E aí, eu tenho um treino para fazer, e naquele dia, determinado dia, e o dia foi corrido, eu não consegui fazer o treino. Eu sei que do ponto de vista de treinamento físico, se eu pular um treino, não vai fazer grande diferença. Mas, eventualmente, assim, 10h30 da noite, uma vez era 11 horas da noite, e eu pensei, eu vou fazer esse treino agora. E a minha esposa disse, mas tu vai sair para correr agora? Por que tu vai fazer esse treino agora? Eu falei, se eu fizer esse treino agora e voltar do treino,
No meio da prova, quando eu cansar, eu vou lembrar, cara, tu correu às 11h30 da noite, cansado do dia inteiro, né? Agora tu tá cansado, agora tu vai. Então tu vai acostumando a cabeça a... E tem um paralelo interessantíssimo com a alimentação. Porque na corrida, ou no exercício físico, qualquer que seja, tu vai primeiro te desafiando, como você estava dizendo, e vai te acostumando a superar, assim, a fazer coisas que tu não imaginava que era capaz de fazer, e isso dá uma sensação de orgulho, de ter alcançado coisas que dá um não... bem-estar, né? Tu fica... um bem-estar. E tu te acostuma com a ideia de que tu pode fazer coisas que parecia que tu não conseguia fazer. É muito frequente a pessoa, quando vai tentar mudar a alimentação, ela sente que ela não vai conseguir. Ela sente que os outros conseguem e eu não consigo. Isso o consultório é o dia a dia disso, né? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? E eu falo duas coisas. Primeiro, essa ideia de que todo mundo consegue não é assim, né? No Instagram, as pessoas conseguem tudo, né? No Instagram é um negócio que todo mundo tem um padrão de vida muito superior ao teu sempre. Impressionante. Então, e a outra coisa pode parecer para ti que tu não consegue agora. Mas quem foi que disse que de fato tu não vai conseguir? Se a gente souber traçar o caminho, souber percorrer o caminho passo a passo. E à medida que a pessoa vai conseguindo fazer isso, ela vai tendo também uma sensação de orgulho, de superação que faz ela... Assim, o interessante é ver as pessoas, isso eu sempre falo, tomando nas suas mãos. Quer dizer, não é... Sai da lógica do médico, de eu como psiquiatra dizer, bom, faz isso, e a pessoa simplesmente fazer aquilo, e a gente trabalhar junto, dizer, bom, quem sabe a gente vai por aqui, e a pessoa é ativa nessa situação. E aí o mérito da melhora não é meu. Em parte é meu, óbvio, ou do médico por ter mostrado o caminho, mas é muito mais da pessoa, por ter de fato feito aquilo, né? Tu não acha que as pessoas, de alguma maneira, assim, não sei se na tua prática, assim, tu vê isso, de botar metas muito audaciosas para o que elas querem, digamos, eu quero emagrecer, mas eu tenho que emagrecer 5 quilos em um mês. Tipo, a pessoa não tem uma noção, assim, muito do que ela consegue fazer, do que é real para a rotina dela fazer, e isso acaba frustrando muitas pessoas e fazendo com que elas parem com os tratamentos ou procurem outro tipo de... Assim, com muita frequência. E eu faço questão de desconstruir isso, assim, né, porque isso, para mim, esse é o principal fator que faz as pessoas desistirem. Porque, assim, claro, e não é um problema, né? Assim, quando a pessoa está motivada para fazer algo, ela realmente acredita que ela vai fazer 100%. Sim. E é ótimo que ela acredite nisso, não tem problema. E aí é papel de quem está orientando ela dizer, olha, é ótimo que tu acredite nisso, mas não vai ser assim. E se tu te preparar só para ser assim, na primeira vez que não for, tu vai simplesmente largar de mão pela frustração, e aí aquela pessoa, já que eu não consegui fazer mesmo, agora dane-se, eu vou chutar o balde. É aquela coisa da dieta, né? Hoje eu não vou comer chocolate. Aí a pessoa passa 2 dias, no terceiro dia ela come chocolate. Acabou minha dieta, agora eu vou voltar a comer o que eu comia antes, acabou. Já não consegui fazer. Não tem como, eu não consigo ficar sem, né? Aquela coisa assim, né? E aí, assim, primeiro eu acho metas muito complicadas. Eu fiz um vídeo até no meu Instagram sobre isso que eu chamei de a insanidade das metas, assim, porque era uma coisa que eu pensava muito. A minha esposa, nessa época que ela descobriu a low carb, ela era nutricionista de formação, ela trabalhava na indústria, nutricionista, e ela trabalhava como representante de laboratórios, né, que não era laboratório, visitando médicos, enfim. Então tinha metas, né? Metas de venda, metas daquilo, metas... E eu sempre me chamou a atenção, eu dizia para ela, mas como é que tu pode ter meta de venda se a venda não depende só de ti? Né? Tu pode fazer o teu trabalho bem, se a pessoa não comprar, como é que tu pode... Isso sempre ficou na minha cabeça. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com nutrição, algumas pessoas vinham querendo emagrecer, né? Hoje em dia eu praticamente não faço mais tratamento só focado no emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência das intervenções que a gente faz. Mas eu dizia para as pessoas, o emagrecimento, a perda de peso, por exemplo, existem fatores que não se controlam. Tu pode fazer tudo o que tu quiser fazer e tu não vai controlar quanto peso tu vai perder. Então, assim, dizer, eu quero perder 20 quilos em 6 meses, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo para ela, já começamos errado. Quanto peso eu vou perder? Não tenho a mínima ideia. Que velocidade vai perder peso? Não tenho a mínima ideia. Então, colocar uma meta de algo que tu não tem controle é a receita para a frustração. Não tem outro desfecho possível senão a frustração. Tu tem que colocar metas, primeiro, de coisas que tu pode controlar, e segundo, com prazos
curtos o suficiente para que tu possa visualizar aquilo. Eu estava até hoje conversando com uma paciente sobre isso. A gente começa uma mudança de alimentação com a ideia de que, vou fazer isso, por exemplo, vou adotar uma dieta low carb para o resto da vida porque ela é saudável para mim. Beleza? Beleza, ótimo, tá tudo certo. Tu consegue visualizar o resto da vida? Ou 6 meses? Exato. Ou 3 meses que seja? Ninguém consegue. E aí, na primeira dificuldade, você pensa, cara, se eu não consigo fazer isso aqui em 10 dias, imagina 6 meses ou o resto da vida. Não vai dar. Então, o que eu sugiro coloca prazos curtos. Tenta fazer por 2 semanas. Em 2 semanas, a chance de tu conseguir é alta. Conseguiu 2 semanas, comemora, faz o balanço, tô me sentindo um pouquinho melhor e tal, deu para fazer. Falta mais 2 semanas. Exato. E quando vê, passou 6 meses. É o que a gente fala disso, né? Curtir o processo, né? Que as pessoas têm sempre aquela meta que elas querem atingir aquele número, aquele valor, aquela situação, e elas não aproveitam o processo. Eu quero perder 10 quilos. Ok, aí a pessoa perdeu 1 quilo, ela acha frustrante. Mas ela perdeu, ela tá no caminho, ela vai demorar mais, não sabe quanto tempo vai demorar, talvez tenha alguns percalços no caminho, mas um momento ela vai chegar naqueles 10 quilos, que sejam em 2 anos, sejam menos tempo, enfim, né? Mas é que a pessoa procura sempre aquela coisa imediata, né? Que é aquela coisa do imediatismo. Não, tem que perder porque o casamento é mês que vem. E a pessoa chega com aquela ideia, não, eu tenho que fazer isso, né? Se mata na academia, começa a fazer jejum de forma louca, pega a dieta na internet, procura a dieta de blogueira, e aí acaba ficando doente, né? Às vezes ela ter uma melhora na sua saúde, ela acaba adoecendo, né? Às vezes até consegue atingir alguma meta ali, algum número mágico, mas aquilo ali não se mantém ao longo do tempo, né? Não tem como fazer. E depois que passa o evento que ela quer, o casamento, por exemplo, ela acaba ganhando tudo de novo, né? Porque ela não consegue manter aquilo, né? Vamos fazer nosso momento conhecimento? Caminhando já quase pro fim do nosso episódio, apesar de estar excelente o assunto, acho que se a gente pudesse, a gente ficaria 3 horas aqui falando. Eu tenho uma pergunta mais bombástica ali, mas a gente vai fazer depois. Eu gosto. Não é tão bom. Mas a gente vai no nosso momento conhecimento. Se tu tá aí ouvindo e daqui a pouco tu tá numa situação de sedentarismo, ou daqui a pouco tu é até paciente do Dr. Regis, ou daqui a pouco tu tá fã ali do Base Forte, a gente já tem nossas respostas nos stories que a gente publicou. Tô ansiosa por esse episódio, né? A gente tem uma turminha legal que é nosso fã-clube do Base Forte. Ou se tu tá chegando agora e não conhece, se encontra numa situação de sedentarismo, não sabe por onde começar, por onde mudar essa realidade de sedentarismo, de obesidade, tá com, enfim, um corpo que tu não gosta, tá com uma saúde já debilitada, a gente tem no nosso momento conhecimento, que é o link que tá aqui abaixo, essa aula que a gente gravou, que se chama Ciência do Emagrecimento. E ali a gente apresenta ferramentas, né? Alguns exercícios que tu pode fazer, quais exames tu tem que fazer para saber como é que tu tá. Realmente, às vezes tu pode achar que tu tá mal, né? Mas talvez tu vai fazer uns exames ali, tu vai ver que tu não tá tão mal, ou tu acha que tu tá bem, aí tu vai fazer o exame e tu vê, tô mal mesmo. Acontece. Então, Acontece. O Sandro fala sobre isso na aula, eu falo sobre corrida, falo sobre o jejum intermitente também, que eu pratico também. Então, clica aqui embaixo e vale a pena. Olha, custa menos que uma pizza, então, vale a pena. São essas ferramentas que acabam transformando a nossa vida, né? Então, esse é o nosso momento de conhecimento. Além disso, a gente vai deixar aqui abaixo todos os contatos do Dr. Regis, né? Como que tu faz para encontrar o Dr. Regis, enfim, todos os contatos vão estar aqui abaixo, vão estar na descrição. E, Sandro, caminhando então para a última pergunta desse episódio. Já é a última. Esse episódio divisor... Passando rápido. Esse episódio divisor de águas no Base Forte Podcast. A gente divisor de águas. Eu quero saber, tu vai vir com polêmica, vai deixar passar, eu acho que a gente não gosta muito de polêmica, né? Então vamos deixar passar. Não é polêmica, né? Na verdade, dentro dessa área de saúde mental, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais doentes nesse sentido, né? Mais precisando de auxílio, mais precisando de... muito pela essa questão da rede social, mas eu queria saber de ti, Regis, na tua prática, enfim, não só na questão da psiquiatria metabólica, mas na questão geral das pessoas, né? Como tu vê esse cenário hoje, assim, que a gente está vivendo de aumento de diagnóstico de transtornos mentais, aumento de ansiedade, aumento de depressão, o TDAH é uma coisa que ninguém falava, agora acho que todo mundo tem, né? Uma coisa que está ficando muito banalizada nesse sentido. Nós, médicos, estamos ficando muito bom em diagnosticar transtornos mentais, as ferramentas de diagnóstico se tornaram muito melhores ou realmente as pessoas estão adoecendo? E se isso tem alguma coisa a ver com o próprio estilo de vida que a gente vive atualmente? Essa pergunta daria um podcast inteiro. Vamos tentar resumir aí nos próximos 5 minutos. Rapidinho. Assim,
Primeira coisa, né? Muito se fala, ou algumas pessoas falam que, na verdade, as doenças psiquiátricas não estão aumentando, só estão sendo mais diagnosticadas. Existem dados que mostram que não, que elas de fato estão aumentando, e estão aumentando num ritmo, assim, absurdamente alto. O Brasil é campeão mundial de transtornos de ansiedade, né? O título que a gente não gostaria de ter, mas tem. Sim. E é um dos campeões em depressão. Só para falar das duas mais frequentes, que são assim, né, o feijão com arroz, entre aspas, da psiquiatria. Existem muitos fatores que levam a isso, né? Assim, o estilo de vida, em geral, na minha opinião, é o principal, né? Eu diria assim, dentro do estilo de vida, existem alguns, para mim, que são os pilares, né, do que leva as pessoas a adoecerem. E vou fazer só uma ressalva antes. Se os diagnósticos em psiquiatria, os principais deles, como depressão e ansiedade, eles acabaram já virando termos coloquiais. Uhum. O que eu não acho ruim, né, por definição, acho que quanto mais as pessoas falarem sobre isso, melhor. Só que se fala muito mais do que de fato existe como doenças, como entidades psiquiátricas. Então, assim, falar, fulano está depressivo. Não quer dizer que ele tenha uma depressão. Agora, para mim, assim, características fundamentais do estilo de vida moderno que adoecem as pessoas e que a gente sabe que adoecem. E não é só uma questão de uma mera opinião, a gente sabe que adoece. E aí não é por ordem de importância, eu não saberia dizer qual é a ordem de importância. Tem uma coisa que eu chamo de o excesso de vida virtual e o déficit de vida real. Quer dizer, o tempo que a gente passa em frente a computador e telefone celular, e aí tem vários aspectos disso. Um aspecto, para mim, é uma vida cheia de artificialidades. Desde as relações, então aquilo que eu estava dizendo antes, no Instagram todo mundo se mostra de um jeito, e as pessoas, via de regra, não são daquele jeito que elas se mostram. Só que a gente inconscientemente não entende isso. A gente acaba se comparando com a pessoa como ela se mostra. E isso cria uma angústia, um sofrimento psíquico que é grande, né? E que muitas pessoas são muito suscetíveis a isso. E isso certamente adoece, não tem dúvida. Uma outra característica é que a gente está exposto a estímulos artificiais. Então, por exemplo, as cores de uma tela de computador não são cores naturais, elas têm mais brilho, elas são mais intensas do que o natural. Por exemplo, né? Então, quando a gente é exposto a alguma coisa artificial que tem uma intensidade muito maior do que o natural, quando a gente vai para a natureza, para o natural, aquilo parece sem graça, aquilo perde a graça. Então, a vida do smartphone, a vida do Instagram, ela tem muito mais apelo do que a vida fora dali, do que a vida real. As cores são assim, o que a gente vê é assim, né? Então, por isso que a gente é capaz de ficar literalmente 1, 2, 3 horas passando para baixo, vendo coisas que não tem nenhum conteúdo, mas que vão provocando um vício, né? E aí é o mecanismo de vício mesmo, que é todo um outro tópico interessante que serve para isso e serve para alimentação também, né? O vício em comidas processadas, vício em açúcar, que é um mecanismo literalmente de vício como qualquer outro vício. E quando a gente fica viciado em alguma coisa, a gente acaba usando aquilo para lidar com sentimentos ruins. A gente usa aquilo para lidar com angústia. E via de regra, a gente usa aquilo e a gente não usa outras ferramentas. Então a gente recorre àquilo. Isso adoece. Isso certamente adoece. Então isso é uma parte do estilo de vida que adoece, que é o que eu chamo de excesso de vida virtual e a deficiência de vida real. Aí tem vários estudos mostrando que caminhar com o pé na grama é bom, que ter contato com a natureza é bom, que são coisas intuitivas, né, que é meio evidente, mas que já tem ciência sólida mostrando isso. A outra parte é o ritmo, né, o nosso ritmo de vida. Quer dizer, as pessoas trabalharem, por exemplo, 10, 12, 13, 14 horas por dia, todos os dias, inclusive sábado, isso adoece, isso ninguém aguenta. Mas eu trabalho com o que eu gosto, não importa. Quer dizer, isso é uma demanda de energia mental, cerebral, que vai se acumulando e certamente vai nos deixando doentes. E o outro pilar, para mim, tem um pilar intermediário que também é muito importante, que é a consequência de tudo isso, que é o sono. Né? Assim, a imensa maioria das pessoas hoje em dia dorme mal, ou dorme pouco e mal, porque pode dormir bastante e dormir mal. Né? E isso
a gente sabe que isso causa uma série de distúrbios do funcionamento do corpo, distúrbios do ritmo circadiano, distúrbios do metabolismo, que, enfim, adoecem aí não só psiquiatricamente, mas aí adoecem dá pra o corpo tomar um inteiro. remedinho, né? Um remedinho que supostamente corrige o sono, quem sabe que na verdade não corrige nada. Exato. A estrutura do sono é completamente diferente. Pois é. Enfim. Exatamente. E depois tem o pilar da alimentação, que para mim é um dos grandes pilares. A maneira como... E aí não é um alimento especificamente, quer dizer... Aí eu divido em duas categorias, basicamente em duas categorias. Existem alimentos que são alimentos ruins e que adoecem, não é que adoecem, não é que é um veneno, né? Assim, comeu aquilo vai ficar doente, mas que provocam alterações do funcionamento corporal que adoecem, né? Como o açúcar, por exemplo, né? Óleos refinados, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, carboidratos refinados, farinha de trigo, por exemplo. A gente sabe que esses são alimentos que para a maioria das pessoas agridem o organismo, geram inflamação, geram respostas exageradas, enfim, aumentam a permeabilidade do intestino, uma série de coisas, e isso é capaz de adoecer. Essa é uma coisa. Então, alimentos que fazem isso. E a outra, que para mim é a principal, é o estilo de alimentação que a gente tem. Quer dizer, basicamente, desde que surgiram as primeiras diretrizes, até o final da década de 70, não existiam diretrizes governamentais sobre como as pessoas deveriam se alimentar. Isso nunca existiu. A primeira foi criada nessa época nos Estados Unidos, e assim, tragicamente, sugeria reduzir a gordura saturada, aumentar a quantidade de carboidratos, sem nenhum embasamento sólido científico, né, baseado em hipóteses e pesquisas frágeis. E foi basicamente um experimento populacional sem base nenhuma. E as consequências são... Assim, se a gente pegar o gráfico do aumento da incidência de obesidade, diabetes, câncer e doenças psiquiátricas, eles são sobrepostos. E eles, assim, dali da segunda metade do século passado para cá, aumentam, né? Só aumentam, e aumentam de forma exponencial. Assim, são basicamente doenças do estilo de vida, né? Exato. Basicamente isso. E a gente pode ligar, porque a obesidade é algo que está em ascensão exponencial, né? E junto com a obesidade vem diabetes, vem hipertensão, vem as doenças metabólicas. A gente pode ligar a obesidade a algum tipo de transtorno mental, a depressão, a ansiedade. Isso tem já estudo que evidencia esse tipo de relação? Tem estudo que evidencia a associação de um com o outro, né? Então, assim, aquilo que eu estava dizendo antes, quer dizer, quem tem obesidade tem mais chance de desenvolver ou de ter doenças psiquiátricas e o contrário também. Então, existe uma associação. A associação não necessariamente quer dizer que uma coisa causa a outra, né? Mas essa associação, isso existe, isso já tem estudos há bastante tempo, a gente sabe que isso existe. Então, quando a gente fala que a obesidade é um problema, e é todo um assunto delicado, né? E que eu acho que tem que ser delicado mesmo, tem que ser tratado com cuidado e com respeito, mas tem que ser falado, né? Que a gente não pode deixar de falar. E eu sempre falo que, assim, uma coisa é a gente entender o que é a obesidade, quais são as consequências da obesidade. A outra coisa é falar de discriminação e gordofobia, por exemplo. Isso. Então, assim, que discriminação, que uma pessoa não deve ser discriminada ou tratada pior porque ela tem mais ou menos peso, isso é ponto pacífico, isso não deveria ser nem discutido. Deveria ser discutido porque acontece, mas não deveria ser ponto de opiniões diferentes. Ninguém deve ser discriminado ou tratado diferente porque é obeso. Agora, isso não é a mesma coisa que dizer que a obesidade não é nenhum problema, é simplesmente uma forma corporal diferente. A gente sabe que não é. Existem pessoas que têm obesidade e que, do ponto de vista metabólico, são saudáveis. Metabólico, mas do ponto de vista ósseo, articular, não vão ser. Mas existem, de fato, pessoas que são obesas e que metabolicamente não são doentes. Agora, isso não quer dizer que a obesidade é saudável, né? A obesidade, ela é um problema, né? Ela acarreta problemas a longo prazo e ela tem relação estreita com problemas de saúde mental. Isso a gente sabe que existe. A gente tomou muita paulada e teve muito hater que nos procurou porque a gente fala assim, não existe plano de saúde melhor do que ser magro. Esse é um fundamento que a gente bate, né? Não existe plano de saúde. Eu não tenho dinheiro para pagar esse plano de saúde e tal. Seja magro. Isso vai evitar com que tu tenha, né, no futuro, muitos problemas. Então, daí a gente acabou sofrendo um pênalti aí na internet, mas a gente continua batendo nessa tecla, principalmente para nossa audiência, que é uma audiência que vem no histórico de obesidade, que vem no histórico de um estilo de vida totalmente baseado em alimentação industrializada, né?
Então, Eu posso fazer um parênteses claro. sobre isso? Porque, assim, isso é uma coisa que eu falo com frequência para as pessoas, para os pacientes, enfim. Eu digo assim, é completamente possível perder peso e piorar de saúde. É possível. E a gente vê isso acontecer toda hora. Né? Pessoas fazem uma dieta maluca, hipocalórica, vão comer 800 calorias por dia, shakes e tal, e perde peso e piora de saúde. É completamente possível. Agora, não é possível ficar metabolicamente saudável e o peso não se ajustar. Isso é consequência. Isso vai acontecer. Então, assim, ajustar a saúde metabólica é fundamental. E se isso for feito, se a pessoa tem excesso de peso, o peso vai cair como consequência, inevitável disso. Isso a gente pode dizer com certeza, sem medo de errar. Agora, como é que a pessoa faz isso? Né? Então, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo e ela sente que se a pessoa tem sobrepeso ou está obesa e, além disso, ela tem cansaço, fraqueza, falta de energia, dores musculares, a gente sabe que ela metabolicamente não está bem. Exato. Não tenho plano de saúde, não tenho dinheiro, não posso consultar com alguém, como é que eu faço? Bom, regra básica, 2 coisas se pode fazer. Ao mesmo tempo, ou uma depois outra, mas aí qualquer uma das 2. Uma delas é se mexer. Literalmente se mexer. Eu digo se mexer porque não precisa sair correndo meia hora. Né? Ou entrar no Não crossfit. precisa ter o personal mais caro da cidade. Precisa. É se mexer. Mexer. Caminha Bota no um ritmo tênis, que der. Bota um tênis e sai, caminha. O que eu digo para as pessoas muitas vezes é o seguinte, né? Que as pessoas têm aquela ideia de sempre levarem a vantagem, né? Ou seja, vou estacionar perto da entrada do meu trabalho, ou vou pegar o ponto de ônibus mais perto, vou descer no ponto de ônibus mais perto onde é que eu moro, ou vou subir de escada rolante, ou vou no 3º andar, vou de elevador. Eu digo assim, pequenas atitudes no dia a dia já vão melhorar muito a tua saúde, ou seja, se é do 3º andar, vai de escada, né? Ou se tu chega cedo no trabalho, né? Tem um estacionamento livre para ti, estaciona na vaga mais distante para te caminhar aquele intervalo ali e evita usar a escada rolante, evita usar tanto elevador, tenta ter uma vida mais ativa, né? Se eu vou levar o lixo para fora, desce 2, 3 andares ali, depois pega o elevador, vai fazendo mudanças, pequenas mudanças para ativar mais o teu corpo, né? Para ele se sentir um pouco, trabalhar um pouco mais, né? Porque as pessoas gostam muito da comodidade, a comodidade é muito boa e a gente fica bem naquilo, né? Tô aqui no carro, vou dar 2 passos, já tô no trabalho, pego o elevador, subo, sento na minha cadeira o dia todo, fico ali, saio dali, caminho. Acho que a pessoa faz 20 passos por dia, né? Quanto muito vai no banheiro, né? Então, se marcar no relógio não dá nem isso, né? E elas ficam nisso daí, né? E aí elas acham que aquilo ali é a vida delas e que daí para emagrecer, para fazer alguma mudança, elas vão ter que caminhar horas na esteira, vão ter que, né, subir andares e não sei o que, fazer musculação, Não, pequenas atitudes ali, num ajuste que tu faz na tua rotina, tu já consegue um benefício nisso daí. Não, faz todo sentido. E assim... A segunda... Ainda na primeira, não existe melhora para qualquer coisa, para a saúde serve, não existe melhora sem esforço. Isso é uma regra geral, não existe melhora sem esforço. Então, assim, quero melhorar minha saúde, mas o esforço não precisa ser um esforço hercúleo. Então é isso aí. É no 3º andar, vai de escada. Não consigo. Então pega o elevador até o 2º e sobe 1 de escada. Depois sobe 2. Isso certamente... Pequenas mudanças. Pequenas mudanças. E a segunda coisa é muda a alimentação. Mas eu não posso ir nutricionista, não tenho um plano alimentar elaborado, o que eu faço? Simplesmente diminui o máximo que puder alimentos processados. O que são alimentos processados e ultraprocessados? Alimentos que têm embalagem. Então, o que não tem embalagem, se priorizar o que não tiver embalagem, que basicamente é assim, que é uma regra geral para não errar, simples de decorar, bicho e planta. Se comer bicho e planta, o que tem no açougue e o que tem na feira. Se essa for a base da alimentação, mas tem que ser 100% assim, não começa 100% assim, mas aumenta isso, né? Faz disso a base da alimentação. Qualquer pessoa que tem uma alimentação rica em processados e começa a mudar para uma alimentação mais rica em comida de verdade, bicho e planta, vai ter melhora, não tem dúvida nenhuma. Doutor, simplesmente sensacional. Fechamos com chave de ouro, eu acho, né? Porque se a pessoa está nos ouvindo, está no escuro, agora acendeu o refletor por todos os lados. Né? E outra, o mais interessante, né? A gente fica pensando, eu não tenho dinheiro para contratar um personal, não consigo ir no psiquiatra, não consigo consultar com o Dr. Sandro lá em Porto Alegre. Cara, caminhada e bicho e planta. Eu vou na feira, tá? Eu vou na feira. Não tem coisa mais barata do que comer bicho e planta. Sério mesmo, não tem coisa mais barata. Tu não gasta metade de um almoço no restaurante pra comer a semana inteira, sem exagerar. E caminhada, bota teu tênis, né? Tu que tá nos ouvindo aí, bota teu tênis, caminha.
Isso é uma revolução de vida, porque tem tantos empecilhos para essa mudança de estilo de vida, mas quando a gente começa a tirar esses empecilhos, a gente vê que é o simples que funciona, né? É o simples que se sustenta no longo prazo, né? Se for muito elaborado, se for muito complexo, tu até pode sustentar, mas não por muito tempo. Então, Dr. Regis, a gente gostaria muito de te agradecer. Sem palavras, né? Divisor de águas. A gente vai ficar até sonhando em vir mais uma vez. Hoje a gente saiu de Porto Alegre, né? De manhã cedinho, literalmente para vir te entrevistar aqui. Muito obrigado. Então, que é um assunto muito diverso, né? Um assunto assim que talvez muita gente, assim como eu, não tinha um contato, não tinha uma vivência, não conhecia gente que trabalhava com essa área. Então é um conhecimento, uma ferramenta que as pessoas podem agora ter acesso e entender melhor. Quem quiser se aprofundar, quem quiser procurar o teu trabalho, a gente vai deixar todas as informações aqui nos links, na descrição do vídeo, né? E aí podem saber um pouco mais sobre o Dr. Regis, sobre a psiquiatria metabólica, né? Procurar as referências na área e se inteirar em relação a isso, né? Eu acho que é o mais importante antes de a gente chegar e julgar sobre alguma coisa, a gente entender como ela funciona e também ver as pessoas que estão fazendo parte daquilo ali, como é que elas estão se beneficiando daquele tratamento, não estão, e enfim, é assim que a gente vai construindo, né, porque a ciência é uma construção, né, a gente nunca tem a ciência completa, como os tratamentos antigos a gente vê que hoje em dia já não são assim tão ótimos ou não servem para todo mundo, a gente tem que ter alternativas, a gente vai ter que criar alternativas para tratar as doenças que a gente tem aí e talvez no futuro aí implementar novos métodos aí, vir com outros tipos de terapia, associar a psiquiatria metabólica, alguma outra coisa, e assim a gente vai indo, né? Eu acho que é uma coisa muito legal e te agradeço muito a oportunidade de tu nos dar aqui para contribuir aí com nossa audiência, com o nosso conteúdo, né? Que a nossa ideia sempre é trazer essas ferramentas e trazer esse conhecimento para que as pessoas tenham posse disso e saibam, né, a partir dali, trabalhar com que elas vão conseguir melhor se adaptar, né? Eu acho que é isso que a gente consegue levar para a audiência e trazer isso para que as pessoas possam ter um melhor aproveitamento de tudo. Se o pessoal quiser te encontrar assim, agora de cara, como que eles podem te encontrar? O melhor meio é pelo Instagram. Pelo Instagram? Né, que é o @psiquiatria metabólica, tá. Né, no Instagram. Ou se colocar meu nome ali, Regis Chamovic, vai aparecer também. Tá bom. É ali onde eu mais estou, né? E, então, se as pessoas quiserem fazer contato, enfim, se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu gosto de receber perguntas, porque eu sempre falo que assim, a gente não deve subestimar o poder que a informação de qualidade tem. Quando as pessoas recebem informação de qualidade, boa parte delas não vai fazer nada com isso, mas boa parte vai usar isso para começar a transformar a sua vida. E isso é, assim, e a partir daí que as coisas realmente mudam, né? É a partir das pessoas. Né? Então, informação de qualidade, se as pessoas tiverem dúvidas, entrem em contato. E se tiver dúvida para achar, vai aqui embaixo na descrição, tem toda a descrição, ali vai ter esse link do Instagram do Dr. Regis. E aproveitando, né, nossa querida audiência, Base Forte, que está aí tentando a todo custo construir sua base forte, ter uma vida acima da média. Se tu ficou até o fim do episódio e por acaso tu lembrou de um tio, lembrou da mãe que está longe, do pai que está passando por uma doença, seja ela psiquiátrica, seja ela metabólica, e falou, esse episódio pode servir, pode transformar a vida de um familiar meu, ou de uma pessoa que eu gosto, de um amigo, de um colega, clica aqui embaixo, tem um botãozinho para encaminhar, e a gente vai pedir de novo, compartilha com o máximo de pessoas que tu puder, porque isso daqui não tem preço. O Sandro é médico, eu sou personal trainer, a gente já está há mais de 10 anos aí na estrada da vida, né? Trabalhando e tentando influenciar as pessoas. E o que a gente teve aqui hoje, que a gente presenciou, essa energia aqui, energia de mudança de estilo de vida, não tem preço. Então, realmente, assim, cansa o teu dedo de compartilhar. Compartilha, envia para a família, aquele grupo da família que só fala besteira, que a tia só manda aquele bom dia com a mãozinha da igreja, com o terço. Pega e compartilha esse episódio, porque vai nos ajudar muito, mas muito mais do que nos ajudar, vai ajudar as pessoas que tu conhece, que tu gosta e que tu acha que realmente vão ser influenciadas. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.